Eu vi que você fala de exorcismo também. Eu fui numa live com o Daniel Pires, saiu esses dias aí, eu falei, o assunto foi só possessão e exorcismo. Eu estudei bastante sobre isso para escrever o Diário de um Exorcista. Até participei, né, inclusive, de exorcismo. E, cara, esse tema é muito bacana, muito bom mesmo. É muito interessante. E, na verdade, tem muita coisa que acontece nesse mundo, né, que fica por debaixo do pano, na verdade. Assim, isso que o pessoal saber, isso que o Luciano está falando, de Sete Além, essa dimensão, né, essa galeria, esse local, digamos assim, interdimensional, que a pessoa pode ir fisicamente, se deslocar, passar de um local para o outro, né, física ou de forma astral, né, também, é uma coisa que existe nesse mundo de uma maneira bastante intensa, muita gente sabe, e assim, é mais ou menos como no filme Harry Potter, só que a coisa não é bonitinha. A coisa não é bonitinha, que fofinho, os bruxinhos, né, a magia, não. O negócio assim, é pesadão mesmo, e tá acontecendo, na verdade, e aos montes, tá? A coisa tá acontecendo, e assim, mais do que isso eu prefiro não abrir tanto, até para não me expor, né? E por isso que eu já trouxe o Luciano como convidado. Mas eu falei nessa última aula que eu gravei hoje, que foi a aula do número 39 desse curso, inclusive, porque tem vários módulos, a gente estuda. E quando a gente fala de exorcismo, deixa eu pegar aqui, a gente estuda esse livro aqui, que eu até aproveito para Compendium Maleficarum. Não é o Maleo Maleficarum, esse é o Compendium, né? Esse é o, enfim, do Francesco Maria Guaso. Ele fala de uns ritos bem punks aí que tem, das bruxas, já para invocação, para abertura de portal, para trazer essas entidades, esses entes, né? E de forma materializada e tudo. Então são coisas assim que a gente estuda, mas de uma maneira analítica, não assim, de uma maneira bem direta, bem reta, e assim, sem mistificar, sem incentivar as pessoas a fazerem isso, mas explicando. Eu explico de acordo com aquilo que eu realmente sei sobre o assunto. Eu consigo enxergar até onde eu consigo ver. Além disso, eu não consigo, né? Então, eu posso falar daquilo que eu sei. Mesma coisa, né? A gente pode compartilhar, a gente pode especular, mas eu deixo bem claro, até aqui eu sei, até aqui eu acredito que é assim. Então, só que o problema é que a gente sabe de muitas coisas, né? A gente tem essa vivência, a gente vivenciou coisas. Então, como antes da live eu comentei um pouco com o Luciano, né, sobre coisas que eu já vivenciei, mas também a gente não teve muito tempo para conversar e não deu para entrar muito em detalhes. Mas é mais ou menos nessa pegada do Sete Além, né? Nessa pegada, um negócio bem organizado, que existe, que acontece, o pessoal não pode falar, envolve um monte de coisa, controles num nível mental, e eu não estou falando de controle psicológico, eu estou falando de controle mesmo, como se o cara apertasse um botão e o outro não conseguisse mais falar. É nesse nível a coisa. Claro, não é para todos, tanto que você está falando, mas muitos que sabem dessas coisas, que já foram e voltaram, que têm uma certa conexão estabelecida com essas realidades, essas pessoas não têm como falar, na verdade. Isso é um detalhe interessante, né? E isso que você falou, eu tive situações onde eu estava passando situações perigosas, né? E passar uma pessoa do meu lado que nunca me viu na vida, eu passar na frente da casa da pessoa, na verdade. E a pessoa pegar o telefone, olhar para mim, fazer uma cara de assustado, pegar o telefone e falar assim: você vai para casa e faz uma live agora, abre a live. Eles estão atrás de você. Coisa assim que parece. Se você fala isso, as pessoas. Esse cara é esquizofrênico. Ele tá tendo surto. E não, isso que eu falei aconteceu várias vezes, coisas desse tipo. Muitas vezes. Mas enfim. Você é muito prudente em deixar as informações veladas, aquilo que você não
você sabe que você não pode falar de maneira alguma abertamente. Você tem que fazer como você faz. Criar um curso, deixa ali, quem está interessado vai lá e aprende, mas não é público. Porque, cara, você mexe, realmente, você acaba mexendo com coisas que vão incomodar, não é isso? E assim, a gente vê, né, muita coisa na internet que as pessoas falam, não, aqui não tem nada velado, eu vou falar tudo que eu tenho que falar aqui. Eu não tenho medo de falar. Esses caras, eles são fantoches, eles estão sendo usados para desacreditar os verdadeiros. Você sabe, né? Isso aí você sabe, com certeza. E sim, isso acontece muito. Acontece muito. Então isso é perigoso, na verdade. Assim, tem que deixar esses caras queimar a imagem deles, falar, e você continua com a sua missão ali. Você não pode abrir de repente. Se abrir, meu, nossa, perigosíssimo. E são para o pessoal entender, até nesse Urias que você falou, diz que é o Marquês, né? O suposto Marquês do. Enfim, ele tem uma parte. Peraí que me deu branco agora, mas ele fala de uma coisa. Ah, lembrei. Que um dos relatos ele fala que o cara chamou ele do método a moda antiga, né? Por meio de um ritual. Então, ele disse que hoje o nosso mundo está com uma energia tão pesada, tão densa, que eles já não sentem muito mais diferença quando vêm para cá, as pessoas de lá, os seres de lá, desses locais. Porque antigamente era muito difícil, era um sofrimento para eles conseguirem permanecer aqui. E hoje eles vêm até com uma certa facilidade, né? E também ele diz que as pessoas tem um executivo, uma história de um executivo que ele fala que chama ele por meio de um ritual. Então, essa questão ritualística, ela tem tudo a ver, na verdade, né? Eu lembro que eu vi um podcast seu que você participou, que você fala que não fala mais quando tem rituais, você não entra mais nos detalhes para que as pessoas não repitam, né? Porque as pessoas repetem, e o ritual às vezes é uma coisa simples. As pessoas pensam, o ritual não, é ir lá sacrificar um animal. Existe isso também, mas na verdade a maior parte dos ritos não tem a ver com isso, tem a ver com batidas, sons, direções, palavras, símbolos, e são coisas que se você falar na internet alguém pode repetir, e isso é muito perigoso, né, também. Eu evito ao máximo, ou eu até altero coisas, assim, ou até, não é que eu altero, eu omito. Então eu falo, Joana pegou os materiais que ela precisava e falou as palavras que ela precisava. Eu não dou o detalhe que a pessoa me mandou. A pessoa me manda detalhado, mas eu não conto. E às vezes já teve caso da pessoa ficar brava. Por que você não contou os detalhes que eu te passei? Você falou genericamente. Aí eu devolvo a pergunta: por que você queria que eu contasse detalhadamente seu ritual? Exatamente. Aí não tem resposta. Por quê, né? Você me passa eu te passo um ritual de 7 além, sei lá, alguma coisa assim, cabuloso, uma coisa exagerada, até meio estranha. Você lê na íntegra, você é um formador de opinião, com um monte de seguidores, aí uma responsabilidade, pessoas de várias idades. Não dá, não rola. É interessante, uma coisa que eu acho interessante dessa questão é que eu estou concentrado falando e prestando, agora eu estou tentando prestar atenção nos comentários para colocar aqui também, né? Mas isso, as pessoas pensam que rituais são coisas muito difíceis, e na verdade a maior... por que é um gancho? Eu tenho a resposta para essa pergunta. Eu acho que eu tenho a resposta para essa pergunta, não tenho certeza, mas pela vivência que eu tenho, pelo pouco que eu já vi, digamos assim, né? O início desses rituais às vezes é parecido. É como se você estivesse realmente jogando um anzol com um gancho e puxando. Ou um gancho para puxar. Porque, na verdade, é uma coisa muito... Ela começa de forma sutil, às vezes são palavras que são repetidas por artistas musicais, inclusive. Tem músicas, pessoal, por exemplo, tem um movimento que é forte em São Paulo, inclusive, né, de um estilo de música, que não vou entrar em detalhes,
onde eles falam disso, eles falam nas músicas disso. Eles têm álbuns e movimentos de artistas com símbolos relacionados a isso. E são caras grandes e conhecidos. Não tô falando, eles botam a ritualística na batida da música. O jeito que a pessoa tem que fazer o negócio. As primeiras letras para começar o processo. Então são coisas assim, não é brincadeira. Isso são coisas que as pessoas não têm noção. Às vezes o cara está ouvindo uma música e ele está sintonizando numa frequência, que é uma frequência que já vai deixar ele meio aberto para isso. Você lembra o livro que você estava lendo no dia que você chamou o ônibus? Não lembra? Não lembro, e assim, eu lembro que eu estava ouvindo o Chico Science, que eu gostava na época de Nação Zumbi. Que eu estava ouvindo um Discman e ele estava até meio... já estava acabando a pilha, então eu estava meio fora da rotação ali. Entendi. E o livro, cara, eu leio tanto livro, eu emendo tanto livro no outro há muito tempo já, que eu não lembro, sinceramente, o livro que eu estava lendo. Não, eu na hora que você começou a contar, eu me toquei disso. Será que às vezes, qual era o livro? Será que às vezes o livro não tem alguma relação, né, uma frequência específica, algo que você estava ouvindo? Porque comigo foi dessa forma. E na verdade eles começam a te cercar. Se eles querem te levar para esse lado, eles vão te cercando. Existe um grupo muito grande de pessoas que, na verdade, estão nesse mundo mas estão conscientes disso. Tá? Então, muitos provavelmente estão vendo, alguns desses que não podem falar, inclusive tem músicas desse pessoal que eles falam isso. Eu posso falar, eu não posso falar. E assim, eles dão dicas. Cara, tem uma música do Projota que ele fala assim: ouço vozes na sala de estar. Quem já ouviu essa música sabe, né? Sei que tem intrusos lá. Então essa música ela fala muito sobre essa questão. As pessoas imaginam que está falando de um confronto com pessoas de um grupo rival, né? Mas na verdade não, está falando do oculto escancaradamente, essa música. Essa é só uma, na verdade, tem muitas. E esse pessoal todo, né, eu já dei a dica, tem muita gente dessa galera aí que isso que eu tô falando aqui na verdade, é o começo dessa história aí. Assim, é só a porta de entrada, que eu não quero que você nem abra, nem tente entrar. Mas é bom saber que existe, né? Porque assim, é uma responsabilidade. Você fala para as pessoas, aquela história, a curiosidade matou o gato, né? O cara vai de curioso e quando vê, já não perdeu o controle da situação. E é muito difícil a pessoa que começa a descobrir essas coisas e para a tempo e volta atrás a tempo. É difícil. Quer dizer, no seu caso é diferente, porque você acabou entrando sem querer. A maioria das pessoas que vai parar em Sete Além e volta foi sem querer, né? Mas tem aqueles que vão e não conseguem mais voltar. É mais ou menos como num filme. Tem um filme, inclusive, que os caras vão descendo no submundo. Assim na Terra como no Inferno, o nome desse filme, já assistiu? Claro, isso aí ele é found footage, inclusive, né? Que é um formato que eu gosto muito. E a atriz é muito boa, inclusive ela tá naquela série Magnum P.I. que passa hoje em dia a versão nova do Magnum. E é engraçado porque eles traduziram dessa maneira o nome do filme, né? Como se fosse o final de uma oração, né? Assim na Terra como no céu, sim, assim na Terra como no inferno. Mas, na verdade, eles estavam se referindo à questão daquela famosa frase cabalística, alquímica, o que está acima é como o que está embaixo, que é até uma referência à posição do Bafomé, o símbolo que todo mundo conhece, mas não sabe o que significa, que é aquele apontando para cima e para baixo. E é interessante porque ela encontra a pedra filosofal, né? E eles vão descendo. Esse filme é muito bom. Esse filme é legal também. Até como terror, né? Não só como teoria. É interessante que tem um momento que eles falam assim, a partir daqui, tá escrito lá uma mensagem, eu não lembro a língua, mas eu sei que a protagonista é uma linguista, né, inclusive,
Ela é acho que uma arqueóloga linguista, né? E ela traduz, está escrito assim: deixai toda a esperança, vós que entrai. Que a partir dali já era. Que é a frase do inferno do Dante, né? Está escrito mesmo. na porta do inferno. Exatamente, do inferno de Dante. Latiate voi che entrate omne esperança. Perfeito. Exatamente. Mas você está falando de Sete Além em relação a mim, por exemplo. Eu tenho a impressão, e já ouvi essa teoria, de que eles tinham intenção de me usar de uma maneira assim. Para recrutar, para despertar o interesse. E eu meio que decepcionei, porque eu sou exatamente a postura contrária. Eu sou mais baixa bola, eu sou chato. A galera gosta de mim no site, lá no canal, porque eles têm mau gosto. Porque, eu não sou empolgado, cara. Não sou empolgado. E até o fato de eu ser roteirista e escritor me faz me empolgar com coisas que não empolgam a galera. Então eu fico ligando para coisas mais voltadas à ficção e terror. Eu não fico preocupado com vou difundir um método de Sete Além para... Não quero essas coisas. Então eu decepcionei essa galera. E aí, o primeiro momento foi esse. Queriam me usar como difusor. Não deu certo. E aí eu fiquei sendo um cara que incomodava. E agora eu sou meio o cara que segura. Eu sou o cara que segura para isso não acontecer. Porque eu usei até algumas ferramentas legais, jurídicas, para evitar que alguém explorasse Sete Além nesse sentido religioso. Quando começaram a aparecer... Isso eu não falei em nenhum lugar, tá? É a primeira vez que eu estou falando aqui. Eu acho que é porque até o nosso assunto é diferente dos outros lugares que eu já falei. Talvez você e o seu público entenderão melhor do que outras pessoas. Mas eu acabei utilizando proteções legais exatamente quando eu notei que pessoas estavam começando a criar... Sete Além ia acabar virando mais um lance oculto, mais uma fórmula de ocultismo para relacionar o jovem ou trazer pessoas incautas para um interesse. Ainda é assim um pouco, mas eu não tenho controle sobre a alma das pessoas. Mas eu sou o cara que joga um balde de água fria muitas vezes. É um esoterismo pós-moderno, né? Uma espécie de esoterismo pós-moderno, um esoterismo no sentido de algo iniciático mesmo. Algo que pode levar, né? Se for explorado dessa maneira. Exato. Esotérico no sentido iniciático, eu falo do sentido etimológico. Né? Mas... eu ia falar que eu fui chamado num podcast grande, também famosão aí, que os caras estão investigando, que eles sempre chamam pessoas para... E aí, eu decepcionei assim na primeira pergunta, porque eu já mostrei que eu não ia... Eu quero que as pessoas gostem do assunto Sete Além, pesquisem, venham no meu canal, se interessem, claro que eu quero. Mas se interessem como uma curiosidade e levem a questão e o questionamento de universo paralelo, de coisas assim. Da natureza do ser, né? Qual que é o objetivo da existência? O que nós estamos fazendo aqui? Por que pode acontecer isso? Né? Pluralidade da existência, as moradas da casa do meu pai, que são muitas as moradas da casa do meu pai. Eu não quero que as pessoas fiquem apaixonadas por maneiras de ir para Sete Além e se tornarem seres de lá. Eu recebo muito jovem falando assim, eu não me identifico com meu pai e com a minha mãe, eles são chatos, eu quero ir para Sete Além, lá eu vou ser compreendido. É que nem um filme também, não sei se você vai lembrar, já que você citou 2 filmes muito legais, um mais antigo que chama Raça das Trevas, um nome péssimo, que é do mesmo criador do Hellraiser, Clive Barker, que era que um cara ele vai para um cemitério e lá ele conhece uma galera que são uns monstros, assim. Eu acho que eu não vi esse filme, não. Pois eu vou te passar o link. Mas por que eu estou citando ele? Porque rola essa parada meio... eu não me identifico com nada daqui, então eu quero ir para outro mundo. Tipo, um outro mundo. Eu quero escapar da realidade para um lugar trevoso, que lá eu vou ser compreendido.
eu tenho 4 filhos, cara. Esse pensamento nenhum deles tem, porque assim, exatamente o que eu não quero, que eu acho muito ruim. Eu tive uma adolescência muito voltada a isso, era a época a gente chamava de dark, o gótico era dark, né? Eu lembro. E eu acho legal, músicas góticas eu gosto, não tem nada contra isso. Estou dizendo que o ruim é o ímpeto pelas trevas, assim, tipo, puta, eu quero ir para esse lado. Isso aí é uma coisa que não é saudável, na minha opinião, tá?